Thaís Cavalcante, tá? Vamos mudar de assunto, falar de coisa importante, porque, obviamente, a sociedade brasileira, né, o brasileiro tem consumido muitas medicações, tá? E é fundamental que ocorra com atenção, principalmente com prescrição médica, tá? E pedindo também o auxílio do profissional farmacêutico nas farmácias para saber posologia e, principalmente, um grave problema, a interação entre medicamentos. Você já faz uso de uma medicação, recebe uma orientação para uma outra, ou às vezes até se automedica, o que é mais grave ainda. A gente está recebendo hoje aqui o Alexandre Correia, ele é conselheiro aqui do Conselho Regional de Farmácia, para falar justamente sobre esse assunto. Alexandre, seja bem-vindo aqui ao Boletim Gazeta. Quais os perigos existentes quando o assunto é interação medicamentosa? Muito bom dia. Bom dia a todos que estão nos assistindo nesse momento. Marcos, são inúmeras situações, né? A gente sabe que o medicamento ele interage não só com outros medicamentos, mas interage com alimento, interage com bebidas, interage inclusive com outros agentes químicos, né? Então o medicamento, ele, acima de tudo, ele é um princípio ativo, ele é um produto químico que vai ter suas reações com outros agentes, né? E a gente tem aí o Brasil, um país que se automedica, né? Principalmente que a gente tem uma categoria de medicamentos no Brasil que são chamados de venda livre, onde a gente tem acesso a medicamentos que, como os anti-inflamatórios, por exemplo, que são medicamentos que desenvolvem muitas interações medicamentosas com outros medicamentos, inclusive. Então, a gente tem no Brasil hoje um risco muito grande e, além disso, nós temos uma população envelhecida, né? E onde você tem os pacientes que são polimedicados. Então, o paciente é hipertenso, diabético, tem colesterol alto, é cardíaco, né? Então, faz uso ali de 6, 7, 8, 11, 12 medicamentos junto, né? Geralmente tomando muito próximo do outro, às vezes junto um com o outro. Então, você tem aí um potencial de risco muito elevado. Alexandre, quais são as consequências para quem faz esse tipo de... para essa interação medicamentosa, né? Para o paciente que faz esse uso assim descontrolado? Olha, você tem, desde simplesmente, vamos dizer assim, no popular, né? Um medicamento cortar o efeito do outro, seria o mais popular que a gente fala, mas você tem efeitos aí graves, né? De toxicidade, de intoxicação hepática, né? Com o fígado. Você tem aí pacientes que podem mascarar um problema ou potencializar o efeito de outro medicamento, por exemplo. Não só com medicamento que a gente chama de alopático, né? Um medicamento normalmente que a gente compra em farmácia, industrializado, mas também com os fitoterápicos, por exemplo. Um AS, você tomar ele com ginkgo biloba, então você potencializa o efeito de sangramento, possível sangramento no estômago por conta do uso do medicamento desse. Você toma, por exemplo, a valeriana, né? Você tem a valeriana aí, você toma ela com um ansiolítico, você pode potencializar, inclusive você ter confusão mental, aumentar o efeito sedativo. Então você tem vários efeitos, tanto de um medicamento potencializar o efeito do outro, como também neutralizar o efeito do outro, e com isso trazer graves riscos, como intoxicação hepática, e poder levar o paciente, inclusive, à morte. Pois é bom deixar claro que a gente está falando aqui de situações onde o próprio paciente também, né, costuma ser rebelde aí nessas interações, nessa busca por medicações, principalmente esse de venda livre, como falou aqui o Alexandre, tá? Dentro dos hospitais e postos de saúde, o cenário é muito mais difícil de ocorrer, porque tem ali a figura também do profissional. Mas tem pessoas que tentam, inclusive, discutir com os farmacêuticos no balcão da farmácia, né? Eu já presenciei, a pessoa tinha feito a consulta no Google, né? Vou dizer aqui essa ferramenta de busca, e falava para o farmacêutico, mas esse é natural, que ela já usava o natural. E estava lá comprando um que era uma droga, né, devidamente receitada. E o profissional tentando alertar justamente para algumas questões envolvendo pressão, aumento de pressão arterial. Essas presenças, essas consultas, né, no caso, em sites de busca, é um complicador? Às vezes chega o consumidor lá que quer ser mais experiente que o farmacêutico no balcão da farmácia? Com certeza, é um complicador não só para o farmacêutico, mas também para outros profissionais de saúde. Porque o cidadão ele chega, muitas vezes, no próprio consultório e já diz o que quer tomar, né? Porque ele viu, ou ele viu na internet. Hoje você tem uma propaganda muito potencializando aí a venda, né? Então, às vezes, as pessoas não têm responsabilidade com o conteúdo que coloca. E se você pegar, né, o famoso algoritmo, quando você colocar no site de busca, ele puxa aquelas informações, muitas vezes são informações que precisam ser tratadas
de ser verificada, porque a gente sabe, por exemplo, não só a interação, mas um fármaco, ele pode ter um efeito diferente de pessoa para pessoa. Você pode ter um efeito potencializado por questões biológicas mesmo do indivíduo, por questões de como esse indivíduo tem o seu comportamento, pode ter um efeito diferente um do outro, né? A gente sabe que, por exemplo, um processo alérgico é algo que você desenvolve, né? Um gatilho que você pode estar tomando ali uma dipirona, por exemplo, a vida inteira. Um dia você acordou, tomou uma dipirona, você tem uma reação alérgica, né? Então você sabe que o nosso organismo ele tem esses gatilhos. E aí o risco é muito grande nesse sentido. É difícil profissional por quê? O profissional está ali, estudou 5 anos, geralmente, a gente tem essa concepção de, tem um medicamento novo no mercado, de ler, de entender o medicamento, de buscar informação para passar para o paciente a melhor informação possível, como eu falei. Aí eu tomo natural, eu tomo chá em casa, né? A gente toma lá, como eu falei, a valeriana, a ginkgo biloba, por exemplo, a espinheira santa, né? Espinheira santa com uso com antibiótico pode causar sangramento no indivíduo. Então você tem aí um medicamento natural, ou às vezes você está tomando um medicamento natural e vai tomar um medicamento alopático que tem basicamente o mesmo efeito. Então você potencializa o efeito desse medicamento no paciente. O risco ele é muito grande e assim, como você bem colocou, Marcos, é importante buscar informação de forma correta com o farmacêutico, que está ali na farmácia, né? Existe uma legislação no Brasil que obriga a ter farmacêutico durante a hora funcional, justamente prevendo esses riscos que a gente tem com o paciente. Porque a gente sabe que o Brasil é um país que se automedica muito, e como eu falei, medicamentos e venda livre, que às vezes é proibido na Europa, é controlado, aqui no Brasil se vende de forma indiscriminada, podendo levar o paciente a grave risco de sua saúde. Alexandre, você falou aí dos antibióticos, eles são realmente os grandes vilões, eles são da automedicação. Se você colocar algum medicamento junto com o antibiótico, geralmente vai causar uma grave consequência. Então, se você não souber que tipo de medicamento você pode associar a ele. Olha, o antibiótico ele tem um potencial realmente grande de interações. Mas a gente tem os anti-inflamatórios, né? Por exemplo, um ibuprofeno. Né? Você tem ibuprofeno, é um medicamento que ele precisa, por exemplo, ser tomado, né, alimentado para evitar o efeito que ele no estômago, que ele tem um causa efeito de azia, né, com relação ao estômago. Mas são o antibiótico, o grande risco antibiótico que a gente tem no mercado hoje é o paciente se automedica com antibiótico, ele cria resistência ao antibiótico, né? Então, acontece que o paciente, quando precisa ser medicado, por exemplo, com um processo inflamatório, né, infeccioso, na verdade, esse paciente precisa lançar mão de medicamentos mais potentes, porque ele já está tomando de forma indiscriminada determinado antibiótico. Vamos dar, por exemplo, tem uma dorzinha de garganta, estou tomando azitromicina. Muitas vezes você não tem uma infecção, você tem uma inflamação, que você resolveria, por exemplo, com anti-inflamatório, você resolveria com uma asepsia, né, bem feita no local. Então, são situações que trazem, mas os anti-inflamatórios, eles são mais potencialmente complicados nesse sentido. Como também os ansiolíticos. Ansiolítico é importante você falar porque também muito consumo na população brasileira. Qual é a relação dele também? É automedicável? As pessoas têm buscado muito ansiolítico, é isso? Não deveria ser, né? Eles são vendidos de forma... Prescrição médica, né? Com receita, com controle. Mas a gente sabe que o Brasil, como a gente colocou, né? As pessoas terminam burlando a lei e comprando, né? A gente viu o que aconteceu com a pandemia, onde muitos pacientes lançou mão de estar tomando ansiolítico, como, por exemplo, estar tomando o clonazepam e outros medicamentos aí, terminam comprando indiscriminadamente e tomando também de forma indiscriminada, podendo ter grave risco à sua saúde. Um detalhe, Tiago, também é o seguinte, existe um tipo de hepatite que é a hepatite provocada pelos químicos, justamente dos medicamentos. Essa é invisível também. Muitas vezes a pessoa tem uma certa tolerância e num determinado momento aparece aquela crise em função desse uso indiscriminado. Gente, esse assunto não se encerra aqui. A gente trouxe hoje o Alexandre Correia, ele que é conselheiro do Conselho Regional de Farmácia, justamente para dar um start nesse debate, mas a gente vai estar sempre debatendo isso, porque afinal de contas, como ele bem colocou, o brasileiro é sim um especialista em automedicação, tá? O que pode colocar, claro, a sua saúde em risco. Queria agradecer sua presença. Caso você tenha algum destaque, algum site para divulgar também para informações, fique à vontade, Alexandre. Pode destacar outra aí também, por exemplo, que a gente não citei, que são os medicamentos de emagrecer, que a gente sabe no Brasil virou uma febre, né? É uma moda. Por exemplo, tem aqui um estudo da Fiocruz que fala de medicamento de emagrecer com antidepressivo, que ele pode aumentar a pressão arterial, inclusive provocar taquicardia. Então, observe que é uma situação delicada e o Brasil tem um alto consumo. Mas dizer para todos que o Conselho de Farmácia
tem lá no seu site, né, um link de ouvidoria, de denúncia, tem alguma situação, quer também saber a informação, estamos à disposição, inclusive, né, com o nosso corpo técnico, para orientar a quem precisar, e sempre aconselho de forma bem clara, procure um farmacêutico aí à farmácia, não compre medicamento de forma discriminada, não se automedique. Procure um profissional de saúde para que tenha uma prescrição, para que tenha uma orientação de forma correta. Pois é, e não indique a sua medicação, tá? A medicação que o médico passou para você levou em conta as suas características como paciente. A que foi indicada para mim não é a mesma que servirá para o Tiago, principalmente na posologia. As quantidades, porque são pesos diferentes, são idades diferentes, tudo isso tem implicações. Então é fundamental você ter consciência disso e não discutir com o farmacêutico no balcão, tá? Não vá lá com o celularzinho na mão, mostrando a propaganda do remédio para convencer o profissional. Tá? Dizer até que a família já fazia isso, porque a minha família fez, deu certo e vou fazer também. Cada pessoa é pessoa, né? Então, assim, a alergia que a pessoa não teve, você pode desenvolver uma alergia por um medicamento errado que você tomar. Pois é, o Conselho tem até um trabalho, né, sobre essas sobras de medicamentos que ficam em casa. É bom também fazer o descarte correto. A gente pode voltar com esse debate aqui no Boletim Gazeta. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco voltamos com mais informações, inclusive, sobre política para você na manhã de hoje. Até já.